No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de um nascimento. Um nascimento que escondia por trás um propósito do Senhor. Porque é bem certo que nós temos sonhos, mas Deus tem propósito. E no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, o que trazia o nascimento de João Batista. Qual era o propósito do nascimento de João Batista? Zacarias e Isabel tinham um sonho. Que sonho era esse? Ter filhos. Mas só que eles tinham sonhos, mas Deus tem propósito. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E o que essa história ela traz para nós nos nossos dias atuais? Vamos aprender um pouquinho? Lucas, no seu capítulo 1, no seu versículo 13, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de João. O nome de João. Só até aqui. Lucas, capítulo 1, no seu versículo 13. Para você entender todo o contexto dessa história, eu te dou uma dica para você pegar o livro de Lucas, o seu capítulo 1, do seu versículo 5 em diante, e você lê em casa, porque é muito bom a gente ouvir as pessoas nos ensinando, mas é bom também você conferir na sua Bíblia. Então vamos lá. Para começar a história, o tema da mensagem é gerando um ministério. O que acontece? Zacarias e Isabel eram íntegros, pessoas íntegras. A palavra do Senhor vai dar testemunho deles dizendo que eles eram íntegros, eles andavam nos mandamentos do Senhor. Zacarias era sacerdote, estava ali cumprindo a sua ordem sacerdotal. E o que acontece? Neste momento, na hora do incenso, e o incenso simboliza as orações dos santos, ele tem um anjo aparece para Zacarias. E esse anjo diz: não tenha medo, a tua oração foi ouvida. E a tua mulher te dará à luz um filho. E qual é esse anjo que falou com Zacarias? No próprio livro de Lucas, no seu capítulo 1, no seu versículo 19, vai dizer que era o anjo Gabriel. O anjo Gabriel veio trazer a resposta da oração de Zacarias. Ou seja, então deixa bem claro que Zacarias orava pedindo ao Senhor um filho. E que Isabel também orava pedindo ao Senhor um filho. Até porque, naquele tempo, uma mulher que não tinha filhos, ela era vista como maldita. Ela era vista como amaldiçoada. Ou seja, uma árvore seca. Uma árvore que não dava frutos. Porque um filho, ele deixava um legado, ele deixava uma herança. Então, naquele tempo, uma mulher que não tinha filhos, ela era vista pela sociedade como uma mulher maldita. Então você já imaginou a tristeza de Isabel, o momento em que ela se encontrava? Só que o Senhor, ele ouve as nossas orações e no tempo oportuno ele traz a resposta. E o anjo Gabriel traz essa resposta para Zacarias. E Zacarias, ele duvidou no seu coração. E o anjo disse assim: porque você duvidou, você vai ficar mudo até o nascimento do seu filho. Mas por que Zacarias duvidou? Vamos analisar a história dele? Pensa você, Zacarias era avançado de idade. Isabel, avançada de idade e estéril. Imagina, aí veio a dúvida, o medo. Mas será eu avançada de idade? Minha mulher estéril. Mas só que ele talvez não imaginava o tamanho do Deus dele. Porque aquilo que é impossível a nós é possível ao nosso Deus. E o anjo falou: porque você duvidou, você só vai falar depois que o seu filho nascer. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até porque você já imaginou se Zacarias também isse lá e falasse: olha, eu tive uma visão, o anjo apareceu e disse que a minha esposa vai engravidar. Você imaginou? As pessoas iam até talvez duvidar e iam talvez lançar algum tipo de palavra que isso ia confundir a mente dele, talvez ele ia ficar desacreditado, talvez isso traria coisas até piores para ele. E aí o anjo silenciou ele. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que vamos aprender algo aqui também. A dúvida, ela é o nosso maior inimigo.
Porque a dúvida ela vem justamente no momento onde as coisas parecem ser impossíveis de acontecer. Ela vem nas impossibilidades. E o que acontece? Aí no meio das impossibilidades, muitas das vezes somos tentados a duvidar. Então a dúvida é nosso maior inimigo. Por isso que o Senhor fala que aquele que chega diante dele é necessário que creia que ele é Deus. Então vamos aprender aqui nossa primeira lição. A dúvida ela é nosso maior inimigo. E ela vai surgir nos momentos de incertezas. Ela vai surgir quando todas as portas estiverem fechadas. Ela vai surgir quando não houver possibilidades. Então, nós temos que ficar atento. Quando vier a dúvida, nós devemos olhar para dentro de nós, olhar para tudo que Deus já fez e nos apoiarmos e nos agarrarmos no nosso Deus, que é o Deus do impossível. Para Ele não há impossibilidades. Para Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Ele é Deus. Basta uma palavra e Ele coloca tudo no lugar. Então, o que acontece? Mas nós, na nossa limitação humana, às vezes, nós compreendemos tudo de uma forma limitada, mas para o nosso Deus não há limitação. E o que acontece? Ele duvidou, ficou em silêncio e o povo estava lá fora, porque era os sacerdotes que traziam a resposta para o povo. E o povo estava lá fora, porque estavam aguardando a volta de Zacarias. E Zacarias demorou lá dentro, então o povo lá fora estava assim, só pode que ele teve uma visão, porque ele está demorando demais. E o que acontece? Zacarias cumpre o seu tempo ali, volta para a sua casa. Passa um tempo, Isabel engravida. O nosso Deus é o Deus do impossível. E o que acontece? Isabel engravida, Isabel está gerando um ministério. Aí eu fico imaginando, como que não foi aquele momento para Isabel? Ela estava num estado de mulher humilhada, porque ela não podia ter filhos, já era avançada de idade, ela não tinha um problema para engravidar, ela era estéril. Tem pessoas que têm problemas para engravidar, fazem o tratamento e engravida. Só que o caso de Isabel, aos olhos humanos, era impossível uma estéril ter filhos. E o que acontece? Imagina Isabel com aquele barrigão, olhando para aquele barrigão crescendo, e até dentro dela ela pensando assim, ai, será que eu vou conseguir levar essa gestação até o final? Será que eu vou dar conta? Porque mulher tem dessas coisas, a gente fica pensando tantas coisas, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E será que essa criança vai vingar? E aí Isabel já está no seu 5º mês. Imagina que coisa linda. E agora o que acontece? Enquanto Isabel está grávida, o anjo Gabriel vai lá levar a notícia para Maria também. E vai dizer o seguinte, vai fazer a promessa para Maria. Maria prontamente aceita essa promessa de receber Jesus, de carregar o rei na barriga, né? E o que acontece? E o anjo diz, ó, aquela que era estéril já está no 6º mês de gestação. E o que acontece? Maria vai visitar Isabel e a criança no ventre de Isabel é cheia do Espírito Santo e profetiza, e a criança no ventre de Isabel é cheia do Espírito Santo, para cumprir o que a palavra diz. Vamos aprender o que esconde o nascimento de João Batista. Olha a promessa, olha o que o anjo do Senhor disse, o que aconteceria quando João Batista nascesse. Vamos lá, Lucas 1, no seu versículo 14, diz assim, ele será motivo de prazer e alegria para vocês, ou seja, o nascimento de João Batista traria alegria para os seus pais. Ele será motivo de prazer e alegria para os pais, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, ou seja, era um nascimento que trazia consigo alegria, muitos iam se alegrar com o nascimento de João Batista. Pois será grande aos olhos do Senhor, ou seja, ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, ou seja, cumprindo aquilo que aconteceu. Maria vai até Isabel e ali a criança ela é cheia do Espírito Santo.
fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ou seja, ele traria consigo um poder de convencimento através da palavra, João Batista. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Ou seja, o propósito do nascimento de João Batista era trazer todo esse pacote. Ele trazia alegria aos pais, ele traria alegria às pessoas, ele convenceria, teria um poder de convencimento através da palavra. Através da palavra ele ia anunciar, ele ia preparar o caminho para Jesus, anunciar que Jesus estava vindo. Então assim, e ele seria grande diante dos olhos do Senhor. Tanto que não existe e nunca vai existir um profeta maior do que João Batista. Então, João Batista, ele carregava consigo, no seu nascimento, um propósito. Então, é isso que eu quero trazer para nós nos nossos dias de hoje. Isabel, ela tinha sonhos. Zacarias, eles tinham sonhos de ter um filho, mas Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus, o propósito do nascimento de João, era muito lindo, era muito grande. Era para anunciar que haveria, Jesus ia vir, o Filho de Deus ia vir, ou seja, preparar o caminho para o Filho de Deus, converter os corações de muitos, era anunciar a palavra de Deus. E João Batista tinha um ministério de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. Então, enquanto Isabel carregava João Batista no seu ventre, ela carregava o ministério. Então, talvez você está aí triste, angustiada, sem saber o que fazer. E muitas das vezes a gente pensa assim, por que eu tô aqui? O que está acontecendo? Então você precisa entender algo. Deus, ele não faz nada sem um propósito. Esse filho que você tem é um propósito de Deus. A casa que você tem, o emprego que você tem, o esposo que você tem, o casamento que você tem, é um propósito de Deus. Então não abra mão dos propósitos que o Senhor te entregou. Não abra mão, seja fiel até a morte e eu vos darei a coroa da glória. Então a mensagem de hoje é carregando o ministério. Isabel carregava o ministério em seu ventre, aquela que era humilhada aos olhos da sociedade. Agora tem um ministério. Agora ela tem um legado, ela deixa uma herança. Então é isso que nós precisamos aprender nos dias de hoje. Aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. E quem foi João Batista? João Batista, a palavra do Senhor diz que ele crescia no deserto. Ele crescia no deserto, ele se fortalecia no deserto, para depois ele sair anunciando. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui também, deserto foi feito para nós crescermos. Enquanto nós estamos no deserto, nós estamos crescendo nele. Mas só cresce no deserto quem entende o propósito.